para essa homilia, a palavra que o Senhor dá é dureza, insensibilidade e indiferença espiritual. Dureza espiritual, insensibilidade espiritual e indiferença espiritual. Na primeira leitura da carta aos Hebreus, o autor está dizendo: olha, não fecheis os vossos corações, como o povo de Israel fez em massa aquele dia onde Deus estava manifestando os seus prodígios, manifestando o seu poder. Deus arrancou aquele povo das garras da escravidão do Egito. Deus afogou todo o exército de Faraó. Deus está se manifestando com fidelidade, e aquele povo está com o coração endurecido, murmurando. E aquele povo está com o coração insensível às manifestações de Deus. E aquele povo está indiferente à aliança. O que aquele povo está fazendo? Aquele povo está traindo a aliança que Deus fez com eles. Então a ordem de Deus para nós é: não fecheis os vossos corações diante das manifestações de Deus, diante da manifestação de Jesus que está a realizar. E é isso que nós vemos no Evangelho de hoje. Jesus Cristo, Ele está realizando prodígios, milagres. Ontem nós vimos no Evangelho que Jesus Cristo entra na casa da sogra de Pedro, e Jesus levanta aquela mulher com uma palavra. Ela é curada da febre de sua infecção. De repente as pessoas estão levando os doentes, os endemoniados a Jesus, porque aquele povo entende que esse Jesus Cristo, Ele veio para os filhos de Abraão. Ele veio em socorro da nossa humanidade. E a esse Jesus é levado, e a palavra vai dizer que Jesus cura os doentes. Todos aqueles que eram levados até Ele eram curados das suas enfermidades. Os demônios eram expulsos. Então existe uma manifestação de Deus, e nós não podemos ser indiferentes às manifestações de Deus, às manifestações de Jesus. Bate no seu coração e diga com o Padre nessa hora: Senhor Jesus, livrai-me da dureza de coração, da insensibilidade de alma e da indiferença espiritual. Livrai-me, Senhor, principalmente quando as coisas aparentemente não tiverem mais saída. Dai-me a graça, Jesus, de crer e ser fiel a Ti. Jesus, eu te peço, quando as coisas não aparecerem ter mais saída, dai-me a graça, Jesus, de crer e de ser fiel. Amém. E Jesus já está falando isso ao seu coração nesse momento. Você que em muitos momentos tem se deparado com situações impossíveis na sua vida. Você que tem se deparado com situações que parecem não ter mais saída. Jesus Cristo está te dizendo nessa hora: meu filho, é nessa hora que você deve crer, é nessa hora que você deve ser fiel, é nessa hora que você deve acreditar, é nessa hora que você deve se aproximar de mim, se ajoelhar aos meus pés e dizer: Jesus, se tu quiseres, tu podes mudar essa situação. É nessa hora. Tem impossível na sua vida, sim ou não? Tem situações que você olha e que às vezes você acha que não vai ter saída, sim ou não? Então eu quero te dizer, é nessa hora que você deve acreditar. Fica de pé um pouco, pra você acordar, que você está dormindo. Não sei como você vem para a igreja dormir. Isso, é nessa hora. Vamos fazer um movimento aqui. Quem não conseguir fazer esse movimento, finge que faz, tá bom? Se você não conseguir porque tem um probleminha no joelho ou não, finge que faz, mas inclina o coração. Fala bem assim, compadre: Senhor Jesus, dai-me a graça de me posicionar, principalmente naquelas situações que parecem não ter saída. Dai-me a graça. Aí você vai fazer bem assim, dá um passo. Dai-me a graça de me aproximar de Ti. Aí você dá um passo, de me ajoelhar a Ti. Se ajoelha, preguiçoso. Isso, se levanta. Se levanta, é ligeiro. Eu falei, se você não conseguisse. Se você não conseguisse, você... tá bom? Vamos lá de novo. Dai-me a graça de me aproximar de Ti, de me ajoelhar a Ti e te dizer: se Tu quiseres,
Tu podes mudar essa situação. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Pode sentar. Isso. Porque se existe uma manifestação de Jesus na nossa vida, a gente precisa se mexer. Você não pode ficar insensível. Você não pode ser indiferente à presença de Jesus que se manifesta na sua vida. Você não pode ficar como um morto, insensível. Eu estou falando, eu não sei se vocês prestaram atenção nesse movimento, mas eu estou falando de um leproso. Um leproso que carregava consigo uma doença incurável para aquela época. Uma doença onde a carne ficava como podre, morta. Você arrancava os pedaços assim, ó, e a carne caía como carne moída. Uma lepra na época de Jesus era como a Covid que nós vivemos em 2020, uma doença que não tinha cura. E aí os leprosos que sofriam com as suas carnes podres, e aquilo era contagioso, eles eram isolados, eles viviam quarentenas, eles eram isolados nas entradas da cidade. E aquele homem leproso que estava como morto, com a sua carne podre, insensível, não tinha esperança para ele, não tinha saída para ele, não tinha saída, não tinha solução para ele. A solução dele era morrer ali com os outros leprosos ou perceber Jesus. Ele percebe Jesus, ele viu as manifestações de Jesus. Eu quero voltar nas manifestações de Jesus que nós vivemos no dia de ontem. Jesus curou a sogra de Pedro. Os doentes e os endemoniados eram levados até Jesus. E a palavra vai dizer que aqueles doentes e endemoniados que foram levados até Jesus, eles eram curados de suas doenças, eles eram libertados dos seus demônios. E aquele leproso que poderia ter ficado insensível, ele entendeu isso. E qual foi o movimento desse leproso? O movimento dele é... Só um instante que eu vou achar. Quinta-feira. O movimento dele é... Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus. Ele deu passo. Ele não ficou insensível. E de joelhos, ele se ajoelha. E ele pede a Jesus: se tu quiseres, tu tens o poder de me curar. Coloca a mão no seu coração. Olha para a tua vida. Olha para Jesus. Jesus está aqui. Olha para Jesus. Esse Jesus que é vivo e ressuscitado. Esse Jesus que você serve. Esse Jesus que te escolheu. Esse Jesus que já te tirou de tantas enrascadas. Esse Jesus que já curou tuas doenças. Esse Jesus que já curou o câncer na tua vida, na tua família. Esse Jesus que te livrou da morte, de acidentes, de assaltos. Esse Jesus que abriu portas de trabalho, que salvou a tua empresa, que salvou a vida dos seus filhos. Esse Jesus que tirou seu filho da prisão. O Senhor me mostra mães, mulheres aqui que já tiveram seus filhos no cárcere e depois de muita oração eles saíram do cárcere. Esse Jesus, olha para esse Jesus e diga para esse Jesus: Jesus Cristo. Diga: Jesus Cristo. Fala com Jesus agora: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Se tu queres, tu tens o poder de me curar. Diga mais uma vez: Jesus. Se tu queres, tu tens o poder de me curar. Jesus. Tu tens o poder de me curar. De curar a minha família. De curar a minha alma. De curar a minha família. Tu tens o poder, Jesus, de me curar. Amém. Vocês estão entendendo isso, gente? Sim ou não? Gente, e isso é um movimento. Eu estou te ensinando sobre um movimento que você precisa fazer nos momentos, eu vou usar esse termo, você vai me entender, de enrascada. Sabe aquela situação que é uma enrascada? De repente está tudo bem, de repente as coisas desandam. De repente você recebe uma notícia que entristece o teu coração. De repente tem uma tristeza, você está ali numa vibe muito boa, de repente vem: uai gente, de onde surgiu isso? E aí a gente recorre a muita coisa. Sim, eu digo que a gente recorre a muita coisa porque a gente vai recorrendo às situações que vão nos levando a um vazio mais profundo. É o seu celular, ou é a pornografia, ou é a bebedeira, ou é contatinhos lá do passado que você vai atrás para tentar preencher um vazio aí que você sabe que vai destruir toda a sua vida. Ou é uma mentira, ou é um roubo,
Quantas são as situações que às vezes a gente vai tentando resolver aquilo que está na nossa alma de qualquer jeito, e a ferida da nossa alma só vai ficando maior. E aí nesses momentos em que você se vê nessa tristeza e nessa enrascada espiritual ou tentação espiritual, você precisa, eu estou falando para você, que você precisa encontrar Jesus na sua alma, em algum lugar da sua existência, olhar para esse Jesus e perceber esse Jesus, não ser indiferente a esse Jesus e dizer: Jesus, se tu quiseres, Jesus, tu tens o poder de me curar. De dizer isso, assim como aquele leproso que estava isolado. E essa é a palavra que Jesus dá nessa hora. Pessoas que têm vivido um isolamento. Você se sente isolado, você se sente afastado, você se sente uma pessoa extremamente abandonada. O Senhor está te dizendo nessa noite: nos teus abandonos mais profundos me encontre. Jesus está se voltando para você nessa noite e está te dizendo: nos teus abandonos mais profundos, trate de me encontrar e me dizer: Jesus, tu tens o poder de me curar. E a palavra está dizendo hoje que Jesus tocou naquele homem leproso. Eu quero, e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Ele ficou curado. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele bem assim. Olha para ele e diga para ele, fala: meu irmão, se você encontrar Jesus, nos seus abandonos, mais profundos, se você encontrar Jesus, você ficará curado. No mesmo instante. Você será um homem curado. Uma mulher curada. Amém. Vamos ficar de pé nesse momento e vamos cantar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir. As mãos de Jesus sabem ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, não há problema que possa impedir. As mãos de Jesus sabem ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Ergue suas mãos e canta aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Canta aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Vai orando no Espírito. Vai deixando Jesus te visitar. Vai deixando Jesus quebrar essa dureza do seu coração, essa insensibilidade do seu coração, essa indiferença do seu coração. Vai deixando Jesus nessa hora ir ao encontro lá onde você se sente abandonado, sozinho, culpado, cheio de culpa, cheio de rejeição no seu coração. O Senhor me mostra pessoas que trazem marcas de rejeição na alma. Você se sente excluído, você se sente rejeitado, você se sente escanteado, você carrega um espírito de indiferença muito grande no teu coração, de inferioridade, sentimento de inferioridade. Você se sente rejeitado. Vai perceber
recebendo a presença de Jesus nessa hora, que vai ao teu encontro e vai deixando Jesus te levantar nessa hora. Shiri